aqui uma coisinha. Ontem eu recebi uma mensagem. No Instagram de um cara falando que a gente tem falado demais de briga, de confusão, de bombas, das brigas generalizadas, invasões que aconteceram dentro da Arena MRV. Acho que é impossível, né? É um programa jornalístico, de esporte, de debate, e é impossível mesmo, a gente não falar a respeito dos temas. E ontem veio a informação, né, a colocação do STJD sobre a necessidade de interdição da Arena MRV. Então o Atlético está debatendo a respeito disso, é impossível a gente não debater. Então, o torcedor que entenda e saiba a importância que é tal debate. Eu queria pedir só o finalzinho da reportagem que o Gabriel acabou de mostrar para a gente a respeito de invasões. Eu queria só repetisse o finalzinho e vocês prestassem atenção ao meio de bombas, do barulho da dor, né, que foi do torcedor, de tudo que estava acontecendo. Você vai perceber que ao fundo está tocando em alto som o hino do Atlético, numa extrema felicidade, que é das bandas mineiras aqui, que tem torcedores atleticanos, cantando. É um hino de sucesso, né? O hino do Atlético, e é um hino de sucesso essa regravação com alguns roqueiros aqui de Minas Gerais tocando o hino do Atlético. E você perceba que uma das coisas que o Atlético mesmo colocou como um erro, uma falha não profissional, né, porque o que aconteceu é uma falha absurda. A festa do Flamengo, em Canto, né, foi inibida ou proibida ou cerçada por causa do sobe-som, do som alto da arena. Eu quero que vocês percebam, só para entender, ao meio as bombas, vocês vão escutar o sobe-som, que a gente chama o barulho na reportagem, dos sons das bombas, e ao fundo você escuta o hino do Atlético. Olha como que está desregulado. O temor das bombas com um hino que remete à felicidade atleticana, que ali não cabia. E quem está falando não é o Elton Novaes, é a própria gestão do Atlético. Vamos ouvir. Agora, de volta a 2024, ninguém pagou mais caro pelo caos do que o fotógrafo Nuremberg José Maria, de 67 anos. Uma bomba atirada no seu pé causou a fratura de 3 dedos e danos nos tendões de um pai que só estava trabalhando. Vocês entenderam? Vocês entenderam a dimensão? Vocês perceberam cadeiras voando dentro na arquibancada do campo, para um lado e para o outro? Impossível não falar sobre isso. Vou apresentar a nossa turma hoje para debate. A gente vai falar desse tema, é claro que vamos falar desse tema, mas também temos notícias do Cruzeiro. O Thiago está a manhã toda apurando, tem muita informação sobre um Cruzeiro de 2025. Já falei inúmeras vezes aqui, a gente está em 2024, o Cruzeiro tem seus objetivos para a temporada de 2024, tem um título aqui, ó, olhando à frente do Cruzeiro, que é a Sul-Americana, a final contra o Racing, mas temos informações de mercado, sim. Deixa eu apresentar a bancada, essa bancada maravilhosa que está aqui comigo. Andrezão, tudo bem? Tudo André Cristina está aqui com a gente. Brunão Aureli, sempre bom, essa voz poderosa, grande narrador, grande talento da nossa televisão brasileira. Tiagão, e aí? Tá daquele jeito, né? Você tá igual o Neto. O Neto ontem apareceu on fire. Além de falar pão! Também deu muitas informações, né, o Neto, né? Ele tá sabendo muita coisa. Ele tá sabendo de muita coisa, né? Tá, a fonte do Neto é boa, Tchê? Eu não sei quem é, mas eu imagino com certeza. Ele foi o primeiro a falar de Gabigol e John Arias. John Arias. Eu falo que quando o Neto fala onde tem fumaça, tem fogo.
Se vai ali por perto, O homem não erra. ele não erra. Neto não erra. Às Neto, vezes ele se equivoca, mas ele é... mas faz parte. Você trabalha com isso, você trabalha com apuração, você sabe, Thiago. Ele se equivocou muito, né? Não, o errar e o acertar é do jogo. Eu acho que faz parte. É que a verdade, quando você erra, tem alguém te induzindo esse erro, né? Sim. Essa é a grande verdade da apuração. Então, a gente vai voltar para o tema lá da interdição da arena, que eu quero ouvir nossos convidados, mas Thiago, a respeito das apurações, que tem gente que te leva para esse lado. Hoje eu comentei lá no Deus Me Livre, eu participei lá com os meninos no YouTube, e eu falei, esse período agora, ele remete muito à questão de... O Cruzeiro hoje é a bola da vez, é o time dos milhões, é o time que tem muito dinheiro, que está disposto a pegar e ir de forma mais agressiva no mercado. E isso faz com que grandes empresários tenham essa possibilidade de, o meu atleta aí, o meu atleta. Existe isso, Ti? Pra cacete. Cara, eu conto sempre um caso, que eu até contei pra vocês, de um empresário, eu não vou citar nomes aqui, que ele ofereceu um atacante que até passou pelos 2 clubes aqui de BH. Jogou primeiro pelo Atlético, depois jogou pelo Cruzeiro. Mas o empresário tentou, durante o casamento, o tempo inteiro, com o presidente de um dos clubes, trazer esse jogador para aqui, para Minas. No casamento de? Um outro dirigente que estava aqui. Mas aí durante um casamento eles se encontraram, disse que esse empresário ficava, meu jogador. E aí o cara, vai, traz. Aí trouxe. E tem muito. Né? Tem muito. Então, beleza. Pessoal, eu quero saber de vocês, André, eu queria começar com você, como que você está vendo toda essa situação que a torcida atleticana acabou enfiando o Atlético, né? A interdição da Arena MRV. É uma arena que, se pegar o histórico dela de um ano, já aconteceram tantas coisas, que parece que já tem uma década que está aqui em Belo Horizonte. Pois é, me preocupa muito, né? Quando a gente viu a imagem do jogo, chamou muita atenção imaginar como que aquilo ainda é possível acontecer, ainda mais numa arena que é dita como a mais moderna do Brasil. E aí o que me deixa mais abismado é a postura da diretoria do Atlético. Por quê? Se a gente for olhar, são erros que vêm acontecendo desde o início da arena. Se a gente for olhar, e muitas vezes a diretoria ela é conivente. Quer ver exemplo? Bombas, quando sai gols, não foi a primeira vez que teve. Sempre que tem um gol de Atlético na arena, você ouve um pum, uma hora sai e a torcida vibra. Isso já acontece. Quem é que tem que impedir que isso aconteça? É a diretoria, é o dono do estádio, né? O clube que mandante é quem tem que fazer isso e não faz. Sinalizadores são proibidos dentro de jogos. E aí, no último jogo pela Libertadores contra o River, fez aquela festa bonita da torcida, né? A diretoria falou que linda a festa da torcida, a massa empurrando o time, mas é proibido. E ao ter essa postura, a diretoria ela incentiva que o torcedor faça isso. E aí vem com o discurso, estamos revendo posturas. Isso já era para ter sido feito lá atrás. Uma arena moderna, não pode acontecer esse tipo de coisa. Não pode. Uma diretoria séria não pode incentivar o seu torcedor a cometer crimes, a fazer o que é errado. Pode não concordar, a festa é bonita, faz parte do futebol. Mas se no documento da competição fala que não pode, não pode. Quer ver um negócio simples? Hoje existe uma lei no estado em que é proibido fumar em locais fechados. Embaixo de marquise, por exemplo, é proibido fumar. Por que pode fumar dentro do estádio? Se proíbe, não tem isqueiro, não tem fósforo, como é que vai acender sinalizador, como é que vai acender bombas lá dentro? Então são vários pontinhos, várias leis que existem que o futebol ele tenta ignorar. E aí a diretoria, quando dá algo errado, vem, nossa, nós erramos, nós vamos corrigir, mas dá para ter sido corrigido lá atrás. E outra coisa que preocupa, Ailton, que o Rossi, goleiro do Flamengo, ele fez muita cera no jogo. Isso aí e faz parte do futebol. Faz parte do jogo. Mas tem, depois do gol, uma bomba estoura do lado dele. Ele ia cobrar um tiro de meta, joga uma bomba, ele sai, estoura, ele vai para cima do árbitro. O Hulk corre em direção ao árbitro achando ruim o Rossi ter saído da área. Que o Rossi, falando que o Rossi está fazendo cera. Uma bomba estourou onde estava o goleiro. E o principal jogador do time acha ruim que o goleiro saia da área de onde estourou a bomba para se proteger, para pedir para que o árbitro garanta a segurança no espaço. Ou seja, muita coisa está errada no Atlético nesse momento envolvendo a arena. Para mim, foi correta essa decisão de se interditar a arena,
Aí o Atlético pode jogar para a torcida, nós não fomos consultados, nós temos um advogado aqui que pode corrigir se eu estiver errado. Geralmente é uma denúncia, a justiça acata ou não, e ali ela já pode tomar algumas decisões iniciais aí, como é que é o termo que se usa? Liminares, decisões liminares, como a suspensão. E aí, na hora do processo, de se julgar um processo, aí as partes podem se apresentar, vêm as provas e aí tem um julgamento. Mas não há nada de errado nessa primeira interdição que foi feita pelo STJD. Sabe que eu não interditaria, não? Eu deixaria o Atlético sem jogar com portões abertos o ano inteiro de 2025. E acho que tem que ficar mesmo. Não estou mentindo nisso. Porque o que foi feito no último domingo é um absurdo. Portões Mas eu acho que fechados, o jogo. interditar o estádio não tinha necessidade. Você fecha os portões, o Atlético não joga lá mais. Não joga lá mais com Presença de público. Presença de público. Só com a imprensa. Só com a imprensa. E, cara... Aí, Igual era o período de pandemia. igual era o período de pandemia. Eu sou favorável a isso. Portões fechados. Cara, não sabem se comportar, portões fechados. Porque eu acho que não tinha que punir desta forma o CNPJ. Até porque está muito claro quem foi que fez isso. Eu sei que o cara que jogou a bomba no fotógrafo deve pegar lesão corporal grave, deve ser enquadrado nesse crime. Mas para mim podia enquadrar como tentativa de homicídio. É que eu não faço a lei, né? Sim. Mas por mim, tentativa de homicídio, prisão na hora e, velho, tchau. É um negócio que tem que Nunca lembrar mais que- volta a conviver na sociedade. Um negócio que incomoda muito, o que acontece dentro do estádio, ele não entra muitas vezes na lei, no Código Civil, no Código Penal, ele entra na lei do esporte. Então a gente teve recentemente um caso, eu acho que foi no jogo do Cruzeiro, um torcedor que foi preso porque fez atos racistas. Ele pagou fiança, o Lanús pagou a fiança. Eu falei, mas como, se racismo é inafiançável? Ele foi preso por causar tumulto com o agravante de racismo. Então ele não foi preso por racismo. Sendo que ele cometeu um ato racista, ele tinha que estar preso e é um crime inafiançável. mínimo Mas no crime Brasil dá racial, ele tinha que ser preso. esse esquema. Então, tudo que acontece em torno do esporte, a gente tem que repensar essas leis mesmo. Tudo que envolve o esporte, algo que me preocupa bastante é quando você faz a análise de crimes graves que acontecem na via pública, num dia normal aqui dentro de Belo Horizonte, e um crime grave que acontece em dia de clássico. Aí um tá com a camisa do time A, o outro tá com a do time B, acontece aquela confusão ali, existe o julgamento daquela pessoa, ela não é julgada da mesma forma que uma que cometeu um crime violento à paisana, vamos dizer assim. Porque tudo remete ao esporte. E aí o esporte se cria uma cúpula nela, uma redoma no esporte que acaba beneficiando os infratores, os bandidos. Brunão, você tem um conhecimento muito vasto a respeito disso, eu queria te colocar na resenha aqui para você estar debatendo com a gente. Uma outra coisa que me chamou a atenção nas falas do Bruno Musi, falando a respeito do CEO do Atlético, né, falando a respeito de tudo que aconteceu, e ele fala que uma das opções e que deve acontecer é aumentar o vidro. Não é aumentando o vidro que você vai pegar e inibir bandido, vagabundo de pegar e fazer esse tipo de coisa. Vídeo Independência. Independência, O Independência tem. coisas. E joga o Pesolano, o ano retrasado, teve uma bomba jogada nos pés dele, próximo a ele. Quantas vezes nós vimos, eu trabalhando, já vi vidro ser quebrado do Independência. Então não é isso que vai inibir. É um trabalho mais amplo e que as punições precisam ser incisivas em quem deve. Em quem deve. Sim, boa tarde a todo mundo. O André falou aqui, né, a questão das decisões liminares, né? O Atlético está alegando que eu não fui ouvido. Mas uma decisão liminar, não necessariamente você vai ouvir a outra parte. A decisão liminar, geralmente, ela acontece quando a questão exige uma certa urgência. Então, o juiz precisa tomar uma decisão ali urgente, ele vai tomar a decisão e depois ele vai ouvir a outra parte. Se o que a outra parte depois disser convencer o juiz de que está errado, né, que aquela decisão está equivocada, ele vai revogar a liminar. Então, né, é absolutamente normal, absolutamente comum você ter esse tipo de decisão. Com relação à aplicação das leis, essa questão de subir o vidro e tal, a gente tem que lembrar o que aconteceu lá na Inglaterra. Nos anos 80, no final dos anos 80, começo dos anos 90, a Inglaterra tinha muito problema com hooligans, teve morte em estádios, os times ingleses tomaram a punição, eles ficaram acho que 4 anos sem participar das competições da UEFA, 5 anos sem participar de competições
continentais. E além disso, os torcedores, os vândalos responsáveis por esses atos de vandalismo, de selvageria dentro do estádio, esses criminosos, eles foram punidos com rigor. Então não adianta você só punir o clube, punir o CNPJ, interditar a arena, se esses caras que foram identificados aí nas imagens, você está vendo aí as imagens, ó, dá para ver a carinha de cada um dos marginais que fez isso. Enquanto esses marginais não forem punidos com rigor da lei, vamos continuar assistindo esse tipo de coisa constantemente. E sobre essa questão do som da arena, isso é um desrespeito não só com a torcida adversária, e isso aconteceu não só no jogo contra o Flamengo. Todos os jogos na Arena MRV, após o jogo, fica muito tempo o estádio já vazio, tocando o hino no mais alto volume. E isso é um desrespeito também com a imprensa. O pessoal que está lá trabalhando, fazendo pós-jogo, tem muita dificuldade. O pessoal tem que ficar gritando para a voz dele sair no microfone, porque o hino está tocando lá no talo. Antes do jogo já está estreio no talo o tempo inteiro, então você já começa a transmissão meio zureta. Então, assim, o Atlético tem que repensar isso. A imprensa também é extremamente desrespeitada na Arena MRV. Não tem bebedouro de água lá no corredor de circulação das tribunas de imprensa. Não tem. Então, se você não levar sua água, se você levar sua água acabou, você tem que comprar. Ah, no domingo acabou a água. Não tinha mais água para vender. Domingo não tinha nem sabão no banheiro dos profissionais de imprensa. Então, o Atlético tem que rever isso. Tem que respeitar o torcedor, respeitar o adversário e respeitar também a imprensa que está trabalhando lá na arena. Dito tudo isso,